bem-vindos aos tópicos de eletrônica digital. Hoje tratando do flip-flop T e do flip-flop D, flip-flops esses que derivam da tabela, derivam dos flip-flops JK, casos especiais da tabela de funcionamento desses flip-flops. E eles são aplicados em uma série de circuitos dentro da lógica sequencial. Os T's são utilizados principalmente nos contadores e os D's nas memórias, nos registradores. Vamos dar uma olhadinha como eles são construídos. São super simples, super fáceis de entender. E aí, analisar um pouquinho mais sobre este funcionamento. Vamos juntos? Vem comigo. Dando prosseguimento aos nossos estudos na lógica sequencial, nesse vídeo a gente vai tratar dos flip-flops tipo T e D, que são casos particulares do flip-flop JK. Quando a gente trabalha com as entradas J e K sendo iguais, ambas a 0 ou ambas a 1, eu estou selecionando um tipo de flip-flop. Quando eu opero com as entradas sendo diferentes, uma o oposto da outra, eu estou trabalhando com outro tipo de flip-flop. Vejamos então como funciona cada um desses modelos. No flip-flop tipo T, ou toggle, a gente vai trabalhar com essas duas entradas, certo? Bom, qual é a principal característica do flip-flop tipo T ou toggle? Que as entradas J e K sejam iguais e geralmente conectadas em 1. Aqui eu tenho clock. Vamos imaginar que a gente tem um sinal de clock aqui. E a gente tem sempre que atentar para as bordas de descida. Certo? E vamos também considerar que eu iniciei a minha saída aqui com 0. Tá? Então, minha saída aqui está zerada. Na primeira, ela vai ficar em 0 até essa transição aqui. Havendo a transição, a minha saída aqui complementa o que tinha lá. E isso vai ficar até a próxima transição. Quando, novamente, eu vou pegar o que tinha lá e vou complementar. E isso até a próxima transição. Havendo a transição de novo de 1 para 0, eu complemento a minha saída e assim sucessivamente. Esse circuito, se a gente for observar, eu tive aqui, vamos pegar desse ponto. Eu tive aqui a minha primeira transição, então aqui eu tive um ciclo completo de clock e aqui outro ciclo completo de clock. Então 2 períodos de clock para obter apenas um período na saída, certo? Esse tipo de circuito, flip-flop tipo T, também é conhecido como divisor de frequência por 2. Porque ele pega um sinal na entrada, que a gente vai colocar aqui no clock, e se obtém o dobro do período desse sinal na saída. Então, o dobro do período é também a metade da frequência. Divisor de frequência por 2, Podemos dizer o divisor por 2. Tá certo, pessoal? Então, o flip-flop tipo T ele tem essa característica de complementar a saída a cada pulso de clock, e aqui já fica uma aplicaçãozinha dele. E esse aqui é o circuito com a sua montagem. Quando ele fixo em 1, ele tem essa característica. Quando ele fixo em 0, não tem utilidade, porque não importa o pulso de clock, ele está sempre mantendo a saída. Por isso que ele geralmente trabalha com esta configuração, e aí é chamado de flip-flop tipo T. O flip-flop tipo D, ele já opera da seguinte forma. Eu tenho uma entrada, essa entrada aqui é sempre o oposto da outra, certo? Eu estou trabalhando nesta e nesta linhas, tá? E aqui é a minha entrada D. Aqui o clock, como a gente já viu. E a análise é a seguinte. Se eu coloco uma informação na entrada D, e ela é 0, então eu estou nesta linha aqui. 0 em J, que é o mesmo D, tem o oposto em K. O que eu obtenho no primeiro pulso de clock?
0. Da mesma forma, se eu colocar 1 aqui, vamos deixar esse 0 lá por enquanto, na próxima transição, o que acontece? Eu tenho 1 aqui, o oposto aqui em K, havendo o clock, esse flip-flop vai funcionar, né? Ele trabalha por borda aí, vai funcionar, e eu vou obter 1 na saída. Então, havendo essa transição, esse 0 deixa de ficar lá e passa a ter um 1. Até a próxima transição, se eu permanecer com esse 1, havendo a borda, volto a ter 1 lá. Então, se eu tivesse o mesmo sinal de clock que eu tenho lá em cima, vamos copiar aqui para ficar mais fácil. Vamos imaginar essa situação. Como a gente pode analisar esse circuito? Vejamos então, aqui eu tenho a primeira transição, aqui eu tenho a segunda transição, e esse circuito só funciona nas transições de 1 para 0, porque é só nessa hora que o clock funciona, né? Então a gente vai analisar o seguinte, nesse primeiro caso aqui, o meu D era 0 e houve a transição. O que acontece quando o D é 0? Ele transfere sempre o D para a saída, né? Se eu tenho 0, depois do clock eu vou ter 0 na saída. Se eu tenho 1, depois do clock eu vou ter 1 na saída. Ele copia de D para Q. Então nesse ponto aqui, independente do que eu tenho em Q, eu vou desenhar algo assim, porque na verdade eu não sei o que tem lá, né? Então eu vou deixar algo assim, ó. Porque eu realmente não sei o que tem lá. Mas nesse ponto aqui, quando houver essa transição, eu sei que, tendo 0, vai ter 0 lá, tá? Então a partir desse ponto eu sei que é 0. E vai ficar 0 até a próxima transição, até aqui. Certo? Então antes eu não sei, e a partir daquele ponto, ficou bem chato isso aqui, né? Vamos fazer assim, eu não sei o que tinha aqui, mas a partir desse ponto eu vou ter 0. Aqui eu tenho 1, então a partir desse ponto eu vou ter 1 até a próxima transição. Aqui o meu D é 0, então a saída aqui passa a ser 0 até a próxima transição. Aqui o D é 1, então passa a ser 1 até a próxima transição. Então, o que faz o flip-flop D? O flip-flop dele é uma memória. Quando eu coloco a informação e dou um pulso de clock, ele armazena essa informação para mim até que haja um próximo pulso de clock. Né? Ele é uma memória de um único bit, por isso que a gente chama ele de memória de um bit. Com os flip-flops tipo D, eu construo memórias. Se eu colocar 4 deles operando ao mesmo tempo com o mesmo sinal do clock, cada um vai guardar um bit da informação. Então vai ser uma memória de um único endereço, porém com 4 bits. O flip-flop tipo T é mais utilizado nos contadores. Aqui, por exemplo, ele contou para nós quantos pulsos aconteceram, né? Então, na primeira borda aqui, ó, nesse primeiro caso aqui, houve uma borda de descida, ele contou 1, né? Na próxima ele contou 2, mas o 2 na verdade é 1 e 0, então ele está guardando só o bit menos significativo, né? Depois ele volta a indicar 1 de novo, depois 0. Certamente, se ele tivesse conectado a um segundo flip-flop T, ele seria um contador de 2 bits e assim por diante. Então esses são os assuntos que a gente vai tratar futuramente, mas essas são as células principais. Flip-flop tipo T, muito usado em contadores, flip-flop tipo D, muito usado em registradores e memórias. É isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Esse é o último vídeo sobre a parte dos flip-flops. Nos próximos vídeos a gente já vai trabalhar com as implementações, usando essas estruturas, enfim. Então, pessoal, aqui a gente encerra o assunto dos módulos flip-flops, os principais que a gente viu nessa série de vídeos aí, mas não encerra o assunto, a gente tem muito ainda de lógica sequencial para falar, e a gente vai trabalhar agora implementando circuitos usando esses componentes.
Então eu conto com vocês aí, deixem um like, deixem os comentários e vamos seguir com os vídeos, tocando agora outros aspectos dentro da eletrônica digital. Um grande abraço a todos, fiquem bem. Não esqueça de tocar sininho, curtir, dar like, essas coisas. Valeu, pessoal. Abraço.